Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 7, escreve assim Paulo: Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. A saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Quem nunca escreveu uma carta para um grupo de amigos estando longe, talvez não entenda a beleza desse desfecho, dessas saudações finais que Paulo traz aqui a essa igreja em Colossos, e como ele diz também que deveria ser lida em Laodiceia, em Herápolis e por toda aquela região. Paulo saúda amigos amados e saúda em nome de amigos amados. Eu queria que a gente entendesse um pouco quem são essas pessoas que aqui saúdam com Paulo, ou aqui a quem Paulo recomenda, e para quem ele recomenda e para quem ele se dirige. E com isso nós vamos aprender um pouco sobre a importância de termos companheiros de batalha, companheiros de fé, companheiros de jornada cristã. Então essa jornada de conhecimento sobre o time, sobre a equipe de Paulo, sobre os amigos de Paulo, começa então com Tíquico, a quem ele chama de irmão amado. Havia uma relação de intimidade, uma relação de carinho e uma relação de reconhecimento. Irmão amado e fiel ministro. Sabe, Tíquico ele é chamado aqui de um homem, por características de um homem amado, amável e prestativo, capaz de trazer a palavra certa, de ministrar ao coração de Paulo e também de levar, além de informações, que esse era o legado de Tíquico, transportando essa carta, levar também consolação para aquela igreja em Colossos. Paulo vai dizer então: eu vos envio com o expresso propósito de dar conhecimento da nossa situação e alentar e cuidar e consolar, os vossos corações. Sabe, esse é um papel de um ministro fiel. Alguém que tem a convicção de que as suas jornadas apontam para a glória daquele que é soberanamente superior a todas as coisas. Ele é capaz de, mesmo trazendo notícias do cárcere de Paulo, levar consolo, levar então alento, levar conforto para o coração daquela igreja. Certo de que aquilo que Paulo poderia passar, aquilo que aqueles fiéis companheiros poderiam passar, em nada se comparava com a glória que estava reservada para eles nos céus. E é isso que Paulo vem exortando ao longo de toda a carta, sobre a suficiência de Cristo, sobre a não haver necessidade de nenhuma outra coisa a não ser de Cristo. Certo de que poderia passar o que pudesse passar, o que precisasse passar, desde que a palavra de Cristo nunca fosse aprisionada. Então, Tíquico tem essa belíssima missão
de levar esse conforto através dessa carta, através das suas palavras, da sua sabedoria divina, do alto, do pleno conhecimento de Cristo, poder alentar o coração daquela igreja. E então nós temos um segundo companheiro, alguém que está acompanhando Tíquico, com carta na mão. Paulo, além da carta de Colossos, a igreja de Colossos, ele escreve outras cartas e Tíquico vai acompanhado com Onésimo. Se você não lembra de Onésimo, Onésimo é citado lá na carta de Filemão. Onésimo era o escravo, convertido então a Cristo, tendo seu coração convertido por Cristo, liberto da escravidão do pecado. Paulo recomenda a Filemão que também liberte Onésimo, que o receba não mais como escravo, fujão, não mais como escravo que fugiu das suas atividades. E é curioso que a palavra Onésimo quer dizer útil. Paulo, quando escreve a Filemão, na carta de Paulo a Filemão, ele recomenda que Filemão possa receber Onésimo como um filho em Cristo, como um irmão em Cristo. Que ele seja útil, porque ele é útil na proclamação do reino de Cristo, porque foi por este mesmo Cristo transformado e liberto da sua condição de sujeição ao pecado e uma vida distante de Deus. Onésimo é um outro companheiro que então traz essas boas novas à igreja em Colossos. Um companheiro curioso nessa jornada é Aristarco. Aristarco envia saudações. Aristarco, prisioneiro comigo, saúda-vos. É interessante se nós lembrarmos da história de Aristarco, escrita lá em Atos, em algumas passagens em Atos, nós vamos ver que Aristarco, aquele homem de Tessalônica, foi um companheiro de Paulo em situações muito difíceis. Esteve com Paulo quando Paulo então foi perseguido lá em Éfeso, naquela situação de Paulo tem que sair, fugir da cidade de Éfeso porque queriam tirar sua vida. E aqui também está preso com Paulo. Acompanhou Paulo durante a viagem até Roma, aquela viagem de navio onde ocorreram naufrágios, situações difíceis com ventos, com tempestades. Aristarco esteve presente ao lado de Paulo em situações muito difíceis. Talvez nós pudéssemos contar nos dedos irmãos que experimentaram conosco situações difíceis em nossas vidas. Talvez você quisesse estar com esses irmãos agora do lado e lembrando dessas situações, dar-lhe um abraço e dizer: você é de fato um irmão verdadeiro. Aristarco é assim colocado: prisioneiro comigo, junto de mim, ao meu lado. Esteve ao lado de Paulo durante situações muito difíceis na vida dele. O quarto amigo, o quarto companheiro citado aqui é Marcos. Marcos, primo de Barnabé, como Paulo faz questão de evidenciar nessa carta. Marcos, aquele por quem ou por causa de quem ele chegou a ter uma discussão com Barnabé e eles tomaram caminhos diferentes por Marcos ter desistido no meio de uma viagem, ter fracassado em meio a uma das suas viagens missionárias. Então, esse mesmo Marcos aqui é mostrado, é apresentado como alguém importante no ministério de Paulo, evidenciando alguém que foi capaz de vencer os seus medos, os seus fracassos, as suas limitações e perseverar no ministério então da proclamação do reino de Deus. E Paulo não somente fala aqui sobre Marcos estar com eles, Marcos ser um companheiro fiel dele, mas ainda o recomenda, dizer: olha, se Marcos for ter convosco, eu recomendo que vocês o recebam, o abriguem, que possa então acolhê-lo. Marcos é aqui um amigo muito especial. Paulo reconhece a importância de Marcos no seu ministério em Roma. Um homem que poderia ter sido marcado na Bíblia simplesmente pelo seu fracasso em meio a não prosseguir em uma viagem missionária ou por provocar uma dissensão ali entre Paulo e Barnabé. João Marcos é um homem que venceu o seu fracasso, venceu os seus temores, e esteve com Paulo durante talvez um dos momentos mais difíceis de suas vidas, durante sua prisão em Roma, durante sua humilhação em Roma. João Marcos estava lá e é apresentado por Paulo como um servo útil, alguém que lhe é útil e recomendado. Olha, se ele for ter convosco, acolhei-o, recebei-o. Esse era João Marcos. Em quinto lugar, nós temos Jesus, dito aqui Jesus justo, um título de justo. Um cristão que é colocado aqui por Paulo como alguém que lhe traz um alento, um lenitivo, meu lenitivo. Alguém que é um aliviador da minha tensão, alguém que é um consolo.
E Jesus é como se fosse uma expressão aqui, eu digo a pessoa de Jesus, um companheiro da circuncisão, né? É como se ele se representasse o que estava acontecendo naquela igreja. De quantos judeus, quantas pessoas que entrincheiravam a batalha pelo judaísmo, pelo ritualismo, haviam sido alcançados, abraçados pelo cristianismo por causa da graça de Deus. Jesus era um desses. Jesus era um desses ex-judeus e que agora conheciam a liberdade, conheciam a redenção, a manifestação para quem toda a aliança, toda a promessa pactual de Deus que vai se desdobrando ao longo das Escrituras apontava. Ele reconhece Cristo como único Senhor e Salvador. Aqui ele é tido por justo, porque foi por Cristo justificado. E a justiça de Cristo, e não a dele própria, não a da lei, mas a justiça de Cristo lhe foi imputada. Ele foi cooperador de Paulo, ele foi companheiro de Paulo, companheiro até de história, né? Eles se passaram do judaísmo para então cristianismo. Se Jesus aqui é tido como justo, alguém que lhe traz consolo ao coração, nós temos um companheiro do qual tenho certeza de que na minha vida, na vida de cada um de nós, todos nós teremos alguém assim por perto. Epáfras, um homem de oração. Paulo fala aqui de um homem que orava não só intensamente, mas perseverantemente. Um homem que amava aquela igreja em Colossos, em Laodiceia, em Herápolis, amava os irmãos daquela região a ponto de orar incessantemente. Paulo vai dizer que a expressão que Paulo vai usar aqui é como de alguém que briga, que luta, que guerreia por meio da oração pela vida daqueles irmãos, para que eles sejam apresentados perfeitos, maduros. Eu queria poder ler aqui os versos 12 e 13 para termos mais claramente a beleza do que Paulo coloca aqui sobre Epáfras e do quanto que isso é importante para as nossas vidas. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos ou maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Epáfras é um homem de oração. Todos nós teremos alguém que está sempre de vigia, como um atalaia, como uma sentinela a vigiar por nós. Epáfras era esse homem. Um homem que nos dias, nos nossos contextos, nós poderíamos dizer um homem que ora pela igreja, um homem que ora pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos seus oficiais, um homem que ora pelos seus líderes de ministério, pelos irmãos da igreja, pelas famílias da igreja, um homem que não cessa de orar. Um homem que ora pelos missionários, que ora pelos governos do seu país, pelos governos da sua cidade. Um homem que ora constantemente, intensamente. Um homem que ora sacrificialmente. Sabe, eu não sei se nós podemos nos identificar com Epáfras, ou se podemos identificar alguns amigos, companheiros nossos de ministério como Epáfras, mas é bom ter alguém, é bom ter um Epáfras por perto. Isso nos dá consolação, isso nos dá segurança. Alguém que intercede por nós. A oração é meio de graça. Deus utiliza a oração para manifestar, para agir com graça para conosco através da oração. Que Deus possa colocar mais Epáfras em nossas vidas. Em sétimo lugar, Lucas, um médico amado. Lucas não era só um gentil convertido qualquer. Lucas era alguém que esteve com Paulo durante praticamente todo o seu ministério, que acompanhou Paulo em suas viagens missionárias, que narrou essas viagens missionárias. Era não só um historiador, mas era um missionário vivo. Lucas é tido aqui como o médico amado. Acompanhou Paulo como seu médico pessoal, acompanhou Paulo como seu amigo, como seu companheiro de missão. Em oitavo lugar, e esse nome é curioso, Demas. Demas é colocado aqui no meio aos companheiros, aos cooperadores de Paulo, está aqui junto com Aristarco, com João Marcos, com Lucas. Mas Demas não permaneceu assim.
É triste nós lembrarmos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 10, Paulo vai falar sobre o desvio de Demas. Paulo vai dizer que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha, se aqui, enquanto Paulo escreve aos Colossenses, Demas era narrado entre seus companheiros, mais adiante nós conhecemos a história. Demas amou o presente século. Demas abandonou o ministério. Eu posso trazer à minha memória pessoas que ao longo da história da minha caminhada cristã, depois de convertido pelo poder do Evangelho, que trabalhou comigo em ministério, em acampamento, que conviveu comigo na igreja, que serviu comigo na igreja e que hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Desertores espirituais, desertores da fé. Alguém que muitas vezes trouxe até conforto ao nosso coração, consolo ao nosso coração, mas que depois, na verdade, se mostrou como alguém que nunca teve, de fato, passado por uma transformação genuína e talvez como aquela semente que cai nos meios dos espinhos, até se anima no primeiro momento, mas logo os espinhos, logo os cuidados com este mundo sufocam aquela verdade que para ele foi anunciada. Sabe, Demas é um personagem que aqui é dito de uma maneira muito simples, mas que traz uma reflexão muito profunda sobre pessoas que estão ao nosso lado e que depois, por algum motivo, por algum escândalo ou por alguma dureza do próprio coração, de repente não estão mais. E Demas é um daqueles amigos que trazem tristeza profunda aos nossos corações. Amigos que nós lembramos com saudade do tempo que servíamos juntos, mas que nos entristecemos porque vemos viver uma vida hoje que não condiz com aquilo que creu ou que dizia querer. Nós certamente conhecemos alguns Demas em nossas vidas, que Deus tenha misericórdia deles. Em nono lugar, Paulo vai falar sobre Ninfa, uma crente que abriu a sua casa para a igreja. Ninfa de Laodiceia, e era comum que as igrejas se reunissem nas casas das pessoas. Ninfa aqui é colocada como alguém que abriu o seu lar, a igreja que se reúne na casa dela. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Eu não sei se você tem amigos assim, mas eu certamente conheço pessoas que são como Ninfa, pessoas que abrem as portas de seus lares para reunir a igreja, para congregar, para estar junto. Alguém que gosta do povo junto, do povo unido, vivendo a verdade do Evangelho. Ninfa parecia ser essa pessoa. Em 10º e último lugar, Arquipo. Arquipo é lembrado aqui como um cristão que recebeu de Paulo nessa carta um encorajamento, uma exortação. Sabe, ele não estava, assim como Ninfa, né, não estava ali próximo de Paulo, entre os companheiros de Paulo, mas a quem Paulo se dirigiu, Arquipo, ele recebe de Paulo uma exortação que nos leva a uma boa reflexão. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Talvez essa exortação para Arquipo pudesse lhe ter servido como encorajamento, como um chamado à responsabilidade e à perseverança. Mas serve a nós também como uma maneira de nos chamar à responsabilidade e à perseverança. O que temos recebido do Senhor que não temos feito? O que o Senhor tem posto em nossas mãos não temos então exercido com diligência, com responsabilidade e com compromisso. Que essa exortação de Arquipo possa servir para nós. E se nós temos algum amigo, algum companheiro que precise dessa exortação, que possamos fazê-lo. Fulano, fulana, aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão, atenta para cumpri-lo, atenta para fazê-lo, para fazer a vontade de Deus, para exercer o ministério que o Senhor te deu. Que nós possamos, assim como Paulo, saber exortar quando precisar exortar, saber agradecer quando precisar agradecer, quando tiver a oportunidade de agradecer,
saber pedir quando se precisar pedir, que nós possamos, assim como Paulo, ter intimidade, ousadia e intrepidez para trazer todos a Cristo, para manter todos unidos em Cristo Jesus. Aquilo que precisa ser feito em Deus, que possa ser feito em Deus. E então Paulo, está assinando a saudação de próprio punho. Paulo encerra então essa carta com uma assinatura missionária. Paulo diz: lembrai-vos das minhas algemas, lembrem da minha situação e por que eu estou aqui. É como se Paulo dissesse que, olha, lembrem que mesmo eu estando preso, como ele vai dizer isso lá em Timóteo, 2 Timóteo, mesmo eu estando preso, a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Lembre das minhas algemas, porque é prazeroso, é melhor eu passar por isso, por amor de Cristo, porque eu tenho algo nos céus que é muito maior do que qualquer coisa que eu tenha que abrir mão nessa terra. Ou como diz o Richard Baxter, o céu paga o preço de tudo que venhamos a perder nessa terra, mas nada nessa terra paga o preço de perdermos os céus. Então Paulo nos lembra porque estamos aqui. Então Paulo nos lembra porque nós perseveramos, porque nós continuamos a jornada. A graça seja convosco. Que essa consciência de termos sido alcançados pela graça seja o nosso encorajamento. Que nós possamos refletir sobre os companheiros de Paulo e possamos então refletir a qualidade dos companheiros que nós temos reunido à nossa volta. Será que as pessoas com as quais nós temos nos dirigido como amigos, chamados de amigos, de irmãos, são pessoas que, como Paulo revela aqui, cooperam para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade espiritual, para o crescimento do reino de Deus? Ou são amores desse mundo, como depois nós vamos conhecer que foi preferido por Demas, amando o presente século? As pessoas que nós temos por amigos à nossa volta são pessoas que nos levam para Deus, ou pessoas que nos levam a amar o presente século? As pessoas com quem nós temos nos relacionado de cada vez mais intimidade, as pessoas com quem nós temos trocado confidências, segredos e ao mesmo tempo aberto os nossos corações, são pessoas que nos trazem a palavra de Deus ou o conhecimento supérfluo, vazio e desinformado desse mundo alienado acerca de Deus? Pensemos sobre os nossos amigos, sobre sobre as pessoas que cooperam conosco para o reino de Cristo e sobre cada um daqueles que merece a nossa atenção, a nossa exortação, o nosso carinho, o nosso cuidado. Que possamos refletir o quanto importa sermos igreja, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.